Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Expert Brasil Connection, um espaço onde você vai encontrar insights valiosos sobre negócios, empreendedorismo, carreira, tecnologia e inovação. Sou Marcelete Cardoso, advogada, consultora em proteção de dados, atuo com a LGPD desde o ano de 2020. Sou também mediadora e conciliadora no TJ Goiás e membro da Comissão de Direito Digital e Internet da OAB Goiás. Estou aqui com a doutora Carol Melo, que também é advogada, consultora em proteção de dados, encarregada de dados e membro da Comissão de Direito Digital e Internet da UAB Goiás. E hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Cristiano Moreno, que é o presidente da Comissão de Direito Digital e Internet da UAB Goiás, é advogado e especialista em direito cibernético e tem muito a contribuir com o nosso tema de hoje, com o nosso debate, que é sobre o impacto da LGPD no âmbito digital. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te fazer um convite. Já se inscreva no nosso canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo. E para darmos continuidade, vou passar aqui para a doutora Carol Melo. Doutor Cristiano, agradecemos aí a sua presença, por ter aí recebido o nosso convite. É uma honra poder recebê-lo. E seja bem-vindo, né, a esse tema, poder debatermos esse tema tão importante, tão relevante, principalmente no contexto tecnológico a qual nós estamos vivendo. Mas antes de tudo, eu gostaria muito que você contasse um pouquinho da sua história profissional, como que esse ramo, né, aqui do cibersegurança, direito digital, LGPD, porque nós falamos que está tudo junto, né? É um Sim. cordão que vai se emendando. Como que você chegou? Qual foi o momento que você chegou da sua história profissional que você falou, não, é esse caminho que eu quero? Compartilhe um pouquinho aí da sua história profissional conosco. Obrigado, doutora Carol, doutora Marcelete, por estar aqui. O prazer é meu poder compartilhar com vocês. E antes de eu falar quem eu sou, eu gosto sempre de dizer o que eu mais gosto de fazer, que é compartilhar conhecimento, não é? E um dos pilares da Comissão de Direito Digital da OAB Goiás está pautado justamente nisso, a gente dividir aquilo que conhece, aquilo que sabe e poder contribuir com todos. Bom, eu não sou inicialmente advogado de formação, isso veio depois, aí vocês vão entender por que da paixão né, da tecnologia. A minha primeira formação foi sou tecnólogo em rede de computadores e internet, é uma matéria que começou aqui em Goiás a ser vista mais ou menos ali por volta de 2006, alguma coisa assim. E eu sempre gostei muito de estar conectado nos computadores e mexendo aqui e ali. E surgiu essa oportunidade, mas durante um bom tempo eu não consegui é, desenvolver essa matéria aqui em Goiás. Eu teria que ir para São Paulo e eu amo de paixão Goiânia e a família está perto. Então, junto naquela época, com a tecnologia, começava a se falar de direito, né? E eu sempre também gostei de ser muito comunicativo. Tanto que eu não me aprofundei em análise de sistemas, nem desenvolvimento, porque eu achava muito enclausurante isso. Ter que programar, embora eu seja fascinado por essa matéria. E vi no direito a oportunidade que eu tinha de colocar a parte comunicativa que eu gostava, aliado ao conhecimento que eu também gostava muito. Então eu iniciei a faculdade de Direito, me formei em 2011. E de lá para cá a gente vem buscando, né? Como você mesma disse, alinhar, costurar esses dois temas. E me parece que a pandemia, né, se existe alguma coisa importante, além de nos trazer algo que precisa ser visto, que é estar precavido de alguma forma, fez com que a tecnologia desse um salto de muitos e muitos anos. Então, talvez seja a única coisa boa que a gente pode ter desse lado da pandemia de 2020 para cá, seja isso. A gente evoluiu muito tecnologicamente em 3 anos, o que a gente levaria talvez 15, 20, até 30 anos para se fazer. Verdade. Quem já poderia imaginar que hoje a gente estaria falando de, por exemplo, uma inteligência artificial generativa, né, que conversa com o ser humano como quase que se fosse um.
existia, a inteligência artificial é muito antiga, vocês sabem disso, há muitos anos se vê isso, no parque industrial e algumas automações, mas está tão próximo, né, do cidadão, está tão próximo do consumidor, por exemplo, do advogado e de tantas outras profissões, a gente só pôde perceber de um tempo para cá. Eu já tenho alguns anos de formado, até falei o ano aí, não vou repetir, de advogado, me especializei na área de direito cibernético, estou concluindo alguns estudos na área de proteção e privacidade de dados, né? Eu sou casado, sou pai de uma menina linda de 13 anos, também que gosta muito de tecnologia. Aliás, a preocupação dela é ter um pai muito conectado à tecnologia, né? Ela fica sempre, mas meu pai sempre está orientando ali e ela fala da privacidade dela, né? Então, pai, mas isso aqui não é minha privacidade? Porque eu não sou invasivo nem tudo isso, mas a gente sempre conversa sobre isso. Teve até uma colega num congresso nosso do ano passado que achou interessante, ela tá com um livro de manual de direito digital do Doutor Américo na mão, né? Eu pedi para ela segurar e já começou a folhear e estava lendo e achou interessante. Mas é exatamente essa atitude que a gente precisa ter, que é o de ensinar essa nova geração, essa nova cultura, né? Então eu trago na minha bagagem de experiência essa posição sempre, e foi assim que a minha vida foi costurando esses dois lados, tecnologia e direito. Eu sou apaixonado por direito, não deixaria a profissão por nada, né? Mas também não deixaria a profissão digital ou a tecnologia de lado, porque eu acho que hoje não tem profissão nenhuma no mundo que vai caminhar sozinha sem a tecnologia estar aliado a ela. E isso é muito importante para nós. Verdade. Exatamente. Você falou algo aí, doutor Cristiano, que eu sempre bato na mesma tecla. O mundo pós-pandemia, nós avançamos em questão de tecnologia. Eu ainda joguei baixo, 10 anos. Você jogou em 15, 20, né? Sim. Mas realmente nos últimos dias nós temos visto aí o avanço da inteligência artificial, né? Hoje tem coisas que a gente fica até um pouco receoso, né? Porque aí a inteligência artificial vem chocando com a nossa privacidade, com a Sim. nossa proteção de dados. Então, assim, é um lado que a gente tem que dosar, ter cuidado, e você falou um ponto muito importante. É nós ensinarmos para os nossos filhos, para essa geração que já entrou nessa onda, porque nós somos do analógico. Nós entramos forçadamente nessa área tecnológica. Você não, você já veio aí, né, e sabia, eu acredito que você já tinha uma noção de que um futuro isso podia vir bem evidente. E nós estamos vivendo isso, né? E o quanto é importante nós ensinarmos para essa geração que já entrou de cabeça o cuidado, né? Cuidado ao postar, entender que jogou já era, Exatamente. né? E é muito, muito interessante isso que né, doutora, Muito que pontual. ele jogou sobre Uhum. a filha. É você trazer esse ponto para os nossos jovens, para as nossas crianças que já têm acesso a telas, né? E muito bem pontuado aí essa questão aí da educação tecnológica, digital, desde criança, né? Exato. Desde Você criança. falou que às vezes traz uma certa celeridade para a profissão, mas a IA também traz muito mais medo também, né? Então muitas pessoas hoje estão preocupadas com suas posições de trabalho. Eu vou ser substituído? Será que a minha profissão vai existir? Eu já ouvi, né, diversas teorias das conspirações várias vezes, falando, não, advogado daqui 10 anos não vai existir mais, por exemplo. O médico também vai ser praticamente um cientista, pesquisador, porque robôs cirurgiões hoje já conseguem fazer cirurgias em extremos do planeta, super sensíveis, que a mão humana não conseguiria fazer, por exemplo. Uhum. E ele consegue fazer porque tem um autocontrole ali do procedimento. Mas a educação vem trazer para a gente algo diferente. E a gente está falando muito de educação aqui, porque não tem como falar de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, sem falar de educação. Não tem. Isso é a norma, né, que tenta trazer. A gente está falando muito de educação nisso, e o que precisa tomar consciência não é temer a tecnologia, é como que eu posso usá-la para conseguir melhorar o meu desempenho profissional. A tecnologia sempre foi, sempre vai ser uma ferramenta na mão daquelas pessoas que sabem utilizar. Uhum. Na mão das pessoas que receiam, que têm medo, que acham que é uma coisa de outro mundo, né? Ela pode ser até uma arma de fato contra ela mesma, mas não ela em si, é a própria atitude da pessoa. É saber usar de forma saber consciente, usar. Eu né? falo De forma consciente. um garfo, você pode usar ele para diversos objetivos, não é? Exatamente. Dos mais perigosos até os mais simples, Exatamente. os quais eles foram criados.
a tecnologia também passa por isso. Agora, diferente do garfo, que manuseio é simples, a tecnologia ela exige mais sensibilidade, mais conhecimento da pessoa. E isso faz com que ela seja ao mesmo tempo temida, usada de forma incorreta, especialmente, né, para os marginais, aqueles que têm desejos escusos aí para tomar das pessoas a privacidade, a liberdade delas. Enquanto que a gente está aqui esperando que tudo vai bem, existe um grupo se esforçando e muito e suando para fazer com que tudo vai mal. O que difere essa balança é justamente o nosso conhecimento. E nesse ponto, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio como um marco para tentar conscientizar, né, de cima para baixo, das maiores empresas, menores empresas, inclusive o cidadão, de como o comportamento dele influencia. A minha filha até hoje, doutora Carol, pede para ter um canal no Instagram, com 13 anos, né? Aí muitos podem me ouvir aqui e falar, nossa, o pai é carrasco, como é que não deu um canal no Instagram para a menina? O problema é que ela não conseguiu me convencer ainda, porque não é uma questão de autoritarismo. Não é isso. É uma questão de consciência. Eu disse para ela, olha, o dia que você tiver os argumentos, que você me falar o motivo, o porquê, e eu vou te fazer algumas perguntas e você conseguir responder, você ganha o canal. E aí até agora ela não conseguiu ainda. Ela fala que é injusto, né? Não, mas o senhor mexe com isso todo dia, que não sei o quê, e pá. E aí eu falo para ela, não. Aí eu sempre tô mostrando para ela trechos de recorte na TV, no jornal, né, de bandidos que, por exemplo, rastreiam sua rede social e sabem que você vai no Flamboyant, que você vai no Shopping A, no Shopping B, que você sai tal dia, que você estuda em tal lugar, pessoas que podem ser sequestradas com aquelas informações, adicionar georreferenciamento, né, geolocalização quando você faz uma postagem, a musiquinha que você gosta, a sua fala, inclusive hoje, então você postar falando sempre ali. Ele capta a sua voz, inclusive quando você está fazendo a postagem na rede social. E hoje a gente sabe que tem IA que pega a sua voz, 30 segundos, 1 minuto ali, já é possível ela reconstruir a sua voz e você dizer qualquer coisa que você quisesse, né? Então hoje o pessoal que atua no crime cibernético, por exemplo, ele já consegue ir nas redes sociais, pegar os vídeos com as postagens, localização, como eu disse, aonde vocês estiver, onde a gente vai, e tá ali se divertindo, colocando as pessoas, marca as pessoas na rede social sempre. Então você acaba dando, né, para o criminoso um monte de elementos que é possível reconstruir. Não só quem é você, como é sua voz, como você se comporta, sua rede de amigos, aonde você gosta de frequentar, onde seus filhos estudam, né, momentos que você sai de férias sempre. Então a rede social já é bem antiga, né? Não sei se alguém vai lembrar do Orkut aí, mas sempre existiu aí essa facilidade do ser humano de querer expor a sua imagem, a sua vida, compartilhar isso, né? E é lícito, mas a gente tem que tomar cuidado com os níveis de segurança que a gente coloca ali. Então, em 4 anos, você viaja sempre no mesmo tempo. No segundo ano eu já sei. Eu já posso ir na sua casa, já sei que não vou encontrar ninguém ali, já posso estar olhando se tem algum nível de segurança, se não tem. Então, por isso que a rede social é perigosa. E aí a minha filha não conseguiu ainda, né, transmitir para mim esse nível de consciência do uso da rede social para ela poder ter o canal no Instagram. Era isso. Doutor Cristiano, a gente falando aí do impacto da LGPD, né, sobre o digital, né, sobre a cibersegurança, sobre essa área mesmo de atuação e de conhecimento aí de anos que você tem. Qual é a relação, afinal, da Lei Geral de Proteção de Dados, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, com essa área? Qual o impacto, na verdade? Tem uma ligação, não tem? Tem uma ligação forte, né? Bom, a gente precisa falar para os nossos telespectadores o seguinte: a LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com o intuito de regular os mecanismos de privacidade. Não é regular a privacidade do cidadão, mas é regular a forma com que as empresas, que aqui normalmente detêm dados pessoais, empresas e segmentos comerciais que hoje, né, grandes big techs, a própria rede social, por exemplo, está incluído nessas big techs, detêm os nossos dados de uma forma, a princípio, sempre gratuita, porque a gente imagina que não paga nada para ter um canal na rede social, não é? Para regular que esse comportamento de quem detém os dados pessoais das pessoas aplique medidas de segurança.
É aí que entra a profundidade da cibersegurança para essas empresas, porque são mecanismos que visam fazer com que essas empresas cuidem melhor dos dados. Então, nós advogados, né? Então, quando nós advogados, por exemplo, no nosso escritório, a gente capta a procuração, hoje a maioria dos advogados no Brasil ainda pega a cópia, seja por foto ou por papel, por exemplo, da identidade, do CPF, do comprovante de endereço. E aí, você está pegando dados pessoais? Sim. Você está coletando informações? Sim. Você está armazenando? Sim, eu estou armazenando esses dados. Inclusive, criando redundâncias, o que me deixa mais exposto. Porque se eu pego, por exemplo, uma foto do registro de nascimento da pessoa, ou da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, eu pego uma foto no meu celular, ou da minha secretária, e eu guardo essa foto, por exemplo, numa pasta no computador. Coloco ela no sistema, fiz a procuração, ingressei com a ação, eu replico essa cópia para onde? Para o processo eletrônico. Não é verdade? Aí eu pergunto, eu precisaria ter essa cópia agora guardada? Se a resposta for não, então eu tenho que ter, inclusive, um mecanismo para descartar essa cópia e ficar com acesso aos dados mais restrito possível. Mas ainda no Brasil a gente está começando a entender privacidade, especialmente o cidadão e as pequenas empresas. As grandes empresas, elas já têm uma certa maturidade quanto à privacidade de dados, porque especialmente as multinacionais que trabalham para a Europa, Estados Unidos, já existia desde 95 a regulação, a GDPR, da qual a nossa LGPD, né, nasceu. Então, vários dos parâmetros da nossa legislação já nasceu de uma lei mais madura na Europa. A cibersegurança vem para poder falar para essas grandes empresas que colhem dados quais os mecanismos, o que deve ser feito para resguardar essa privacidade. E não é que a lei, se você ler a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, lá não vai estar escrito, ó, você precisa comprar um firewall, que é um mecanismo de proteção para impedir de alguém invadir o seu computador. Você tem que pôr antivírus, que é para impedir um vírus de acessar o seu computador. Não está escrito esses mecanismos lá. Mas ela fala de princípios e conceitos cujas práticas vão te levar a buscar sistemas tecnológicos para proteger aqueles dados que você escolheu guardar. E se você escolheu guardar, é porque ele tem um valor para você, comercial. Entende? Então, existe uma relação profunda. E eu digo que a LGPD é a parte educacional, comportamental, né, que o Estado trouxe para regular esse comportamento das grandes empresas, das grandes big techs. E não se engane, não, eu estou falando de grandes empresas, mas hoje toda atividade comercial, eu não vou falar nem pequena empresa, grande empresa, um podcast, mas toda atividade comercial com fins lucrativos que capta dados pessoais precisa estar adequada à legislação. Sim. Todas essas considerações que o doutor trouxe aí, e hoje, até como nós falamos aqui inicialmente, né, de todo esse avanço tecnológico, essa mudança, esse avanço aí que vocês falaram, 10, 15, 20 anos aí, Em 3, com né? a chegada da pandemia, né? E então as empresas, muitas empresas que eram somente offline, hoje elas estão no online. Então, quando a empresa ela não está híbrido, tanto no online quanto no offline, ela está só no online, né? Então se tornou muito mais forte essa presença digital das empresas, né? Sim. Sejam pelas suas redes sociais, aplicativos, sites. E como que o doutor Cristiano vê o impacto da LGPD no cenário dessas empresas? Muito bem, você falou uma coisa importante, interessante, né? Você falou de empresas que ainda não estavam no digital, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem regular os mecanismos digitais. Ela vem regular a privacidade, que sempre existiu. Então, quando eu falo de pegar a cópia da identidade do cidadão para fazer um trabalho, já existia, né, no âmbito, por exemplo, da Constituição, uma norma geral de privacidade. Não pegar aquele dado para usar de uma forma criminosa, mesmo estando em papel. Então, é importante saber que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não regula apenas dados digitais. Ela regula todo dado de privacidade do cidadão. Ela visa proteger isso. O fim dela é proteger isso mediante os mecanismos, normas e valores que ela traz. É por ali, definições, não é? Agora, quando a gente tem esse avanço, como teve aí a partir da pandemia, qual que é o impacto disso para as empresas? O impacto da LGPD, especialmente, e da digitalização, né,
muito avançada, assim, num curto espaço de tempo, faz com que os empresários pequenos, médios, especialmente, tenham que correr mais atrás do prejuízo, como a gente gosta de dizer por aqui, para se adequar. Porque ainda a gente percebe, por exemplo, no estado de Goiás, Goiânia, que muitas das pequenas empresas, elas estão ainda esperando para ver o que vai acontecer. Vamos falar assim, não é? Uhum. Então, assim, isso não me alcançou, isso não é para mim, isso aí é para aquelas grandes empresas, né, que dominam a rede social, aquelas grandes multinacionais. Meu negócio aqui é pequeno, eu tenho só o meu canal aqui de publicidade, eu faço aqui o meu cadastro aqui para fazer um sorteio aí por esses sorteadores online. Então, isso não me atinge. Mas eles estão enganados. Porque quanto antes eles já comecem, e já deveriam ter se adequado, porque a lei começou em 2018 a viger, a gente teve aí uma abacaxi até 2020, depois teve uma prorrogaçãozinha, mas já concluiu. Então hoje a gente está pleno vapor de todos os atos normativos que ela prevê. A NPD, que é a Agência Nacional de Privacidade, está operando, tem regulado, né, por meio de algumas instruções. Inclusive já fez alguma moderação a respeito de pequenas empresas, para não exigir esse arcabouço tecnológico gigante, né, que tantas empresas grandes investem, que hoje é muito dinheiro, de fato. Hoje, investir em privacidade de dados exige um volume de recurso grande, mas as pequenas empresas têm mecanismos simples. Então, tratar de privacidade de dados não significa eu ter que quase que vender todos meus negócios para investir em algo que vai me levar à falência. Não é isso. É eu conseguir mapear o meu processo de tal forma que eu consiga ter o mínimo de controle com ele, não duplicando dados, não tendo comportamentos, porque a lei vem falar muito de comportamentos ao final. Comportamentos que fazem com que eu deixe aquele dado exposto, que eu deixe aquele dado vulnerável. É uma mudança cultural, É né? uma mudança mais cultural, Mais cultural. principalmente para o cidadão, tá? Então, assim, a gente tem duas linhas, né? Na linha que a lei regula, eu tenho comportamento daqueles que coletam dados. Mas o fim da lei, no final, é aqueles que entregam dados. Então, se aqueles que entregam dados não mudam o comportamento, vai ser mais difícil aqueles que captam dados também mudar o comportamento. A gente tem duas linhas para trabalhar. E aí eu acho que a gente precisa avançar muito ainda na linha do consumidor, não é? Que é ensinar para o consumidor quanto o dado dele vale. Então, quando você vai na farmácia dar seu CPF, sem saber por quê, só porque você pretensiosamente vai ganhar um desconto, que às vezes nem existe. Quando você vai num programa de fidelidade para concorrer a alguma coisa, eu recebi no meu SMS ontem. Oi, meu nome é Januário, estou aqui, sou da Meta, estou te convidando aqui para você participar comigo, ganhar R$ 500 por dia. Você só precisa avaliar no TikTok ali alguns vídeos. Você topa participar? Eu recebi isso esses dias Aí, também. aí você pensa, eu bato naquela mensagem, eu sei que aquilo é uma fraude. Mas quantos centenas de brasileiros não sabem? Acha que é uma oportunidade e clica no link, passa alguns dados e depois vai descobrir nome negativado, empréstimo em banco, contas bancárias feitas em bancos digitais. Hoje, para abrir uma conta, Exatamente. é a coisa mais simples do mundo, não é? E aí, como a IA vai avançando, o estudo sobre a IA também vai avançando para o usuário. E aí eu tenho usuários hoje que já, em alguma medida, né, conseguiu, por exemplo, burlar a IA, fazendo com que ela entendesse que a face dele era a face de um cidadão comum. Então ele abriu uma conta no banco digital, o score daquela pessoa era muito bom, já veio ali um empréstimo, já veio ali um cartão de crédito, e ele conseguiu cometer um crime e deixou a vida da pessoa complicada. A pessoa descobriu que tinha contas bancárias em bancos que nunca abriu, débitos em cartões, foi vítima de crimes, porque usou o nome dela para cometer outros crimes, e aí descobriu porque a polícia às vezes bateu na porta. Então, da linha de cá, a gente precisa conscientizar. Da linha de lá da qual a gente está falando, que é o impacto da LGPD para pequenas empresas, as pequenas empresas precisam entender que é necessário. Elas precisam mapear o processo, tudo envolve processo. Mapear o processo, entender quem é o cliente dela, a quantidade de dados que ela está captando. Às vezes, para um formulário antigo, pedir até o tipo sanguíneo da pessoa. E hoje a gente sabe que dados médicos são dados sensíveis, né? Dados de menores. Então, se eu vou comprar na ferragista um parafuso e pede para um cadastro. Aí pergunta se eu tenho filhos. Aí você escreve o nome dos seus filhos. Aí, por que disso?
É, e É essa antigamente tinha conscientização, muito né? isso mesmo, Isso. eles faziam esses pedidos e até hoje alguns lugares ainda tem. E aí eles falam, não, mas é porque se não preencher o cadastro aqui, eu não consigo te dar o atendimento. Põe Então, culpa tá no na hora, sistema. põe culpa no sistema, então tá na hora de rever esse sistema, né? Sim, tá na hora. Então, quem é que comprou o sistema? Não foi a pequena empresa que tá obrigando? Então, ela precisa da consciência para ela agora entrar em contato com o parceiro, porque tudo é uma cadeia, tá? Então, é consumidor, é titular de dados, a pequena empresa, a empresa que serve a empresa, que é o B2B ali, que forneceu o sistema, a Uhum. empresa que forneceu o sistema, às vezes que é licenciada, mas tem o desenvolvedor, aí tem que pedir para o desenvolvedor. Esse desenvolvedor, às vezes, é um multinacional, vai para fora do país. Tá? A cadeia é grande e ela precisa ser percorrida. E a lei obriga toda a cadeia a se adequar. Inclusive, ela cria mecanismo para responsabilizar, em uma certa medida, aquele que toma o serviço sem avaliar se aquele serviço está tomado. Foi assim que a Lei Geral de Proteção de Dados nasceu do Brasil. A União Europeia começou a vedar países em relações comerciais, olha só, em relações comerciais, para quem não se adequasse ao programa de privacidade dela. O que o Brasil fez? Pensa que o Brasil é um consumidor nessa parte. Foi lá e criou a legislação para se adequar. Então ela continua agora fazendo parceria, trocando comércio, não é? Uhum. Eu trabalho numa empresa que é desenvolvedora de sistema, por exemplo. Se eu vou tomar um serviço de alguém, primeira coisa, conformidade. Eu preciso saber se aquele meu Sei que tomado de ela- serviço está adequado. Porque se ele comete uma falha com os meus dados, eu vou ser responsabilizado em uma certa medida porque eu não verifiquei se ele tinha capacidade de cuidar dos meus dados. E isso é tão real que até essa sentença que saiu agora, né, de primeiro grau, do vazamento de dados do Auxílio Brasil. E foram contratados dos réus lá, né, que vazaram esses dados. Então eu faço a pergunta, será que checou se esses contratados eles estavam adequados? Porque foram correspondentes bancários contratados. Será que eles estavam adequados? Será que eles já tinham consciência da LGPD? E quem que vai responder por todo o prejuízo? Verdade. As pessoas que contrataram, né? Eu li essa matéria, não li o processo todo ainda, né? Mas o que eu percebi é que já existe falhas graves quanto à fundamentação da decisão, né? Porque Uhum. quando você vem colocar o Marco Civil na fundamentação, exigindo com que a parte entregue dados de conexão, por exemplo, é uma falha grave de fundamentação. Quem cuida dos dados de conexão é provedor de internet. É o que você contrata lá, o sistema telefônico. Não é o usuário do sistema. Então, não tem como eu exigir, por exemplo, que a padaria do seu Zé me dê conexões de dado. Só pode me dar conexões de dado a operadora dele. Então, eu teria que chamar essa no polo passivo da ação. E essas decisões, assim, gera muito burburinho, porque tem uma condenação lá de alguns R$ 1.000, né? Para quem Uhum. foi vítima do cadastro. Mas ela precisa ainda ser saneada, precisa ir para segundo grau. Sim. Uhum. E eu vejo que ela ainda vai ter, assim, uma grande reviravolta com relação a essas responsabilidades. Mas isso não impede com que esse case seja avaliado e o próprio governo federal tome medidas mais Sim. precavidas. É exatamente o que você Sim, disse. Hoje, quem eu é o maior peguei esse detentor de ponto, dados? assim, do contratado, né? E eu fiquei É, pensando, bom, mas será que exigiram que esses contratados estivessem adequados à será LGPD? que a ANPD também não é responsável por isso? A Agência É, Nacional de surgem várias Privacidade? perguntas, né? Na verdade, Será que ela surgem pode ser várias. responsabilizada, a ANPD, porque ela sendo a agência que deveria não só regular, mas orientar o governo federal, ela não tem uma certa responsabilidade nisso? A princípio, eu não vejo que não. Ela não é a controladora do dado, né? Então, a controladora do dado, nesse caso ali, seria, por exemplo, a Previdência Social ou outro órgão que detinha esses dados para compartilhar, para fazer a venda do consignado e tudo isso. Mas é uma falha grave de serviço, porque ela passou para pessoas as quais ela não sabia, não tinha nenhum tipo de certificação. Quando eu falo certificação, não é papel ou um Uhum. selo, tá? É certificar mesmo, é eles ter ciência de que eles viram um procedimento, pediram relatórios, pediram demonstrativos de que a pessoa investiu minimamente naquilo ali. Porque Uhum. muitos desses correspondentes, por exemplo, são pequenas empresas, estão até desobrigadas, por exemplo, de um DPO, que é um encarregado de dados. Uhum. A NPD falou isso. Que isso causa um impacto da LGPD em pequenas empresas, por exemplo. Porque a LGPD fala que toda empresa precisa ter um encarregado de dados, aquela pessoa que vai responder direto para a agência
em caso de vazamento de dados ou denúncias. Mas as pequenas empresas estão isentas disso. Mas o fato de estar isenta do encarregado não quer dizer que elas estão isentas dos mecanismos que precisam ter para proteger os dados. Veja bem, doutora Marcelete, a LGPD não é uma lei que vai impedir a invasão de dados, ou vazamento de dados, ou a corrupção dos dados, ou o sequestro dos dados. Não vai conseguir fazer isso. A gente sabe que a NASA, todo dia, ela é invadida em alguma medida e recapturada dados. A NASA. Agora, se a Agência Nacional, né, que tem um parque gigante, bilhões de dólares investido, como é que o meu escritório vai conseguir se proteger? A lei, ela vem trazer uma medida para que você, tomando determinados posicionamentos, apresentando determinados comportamentos, vai ficar demonstrado que você fez o que era possível fazer. Então você vai, na verdade, retirar a sua culpa. Então hoje todo mundo é culpado, vamos dizer assim, né? Hoje todo mundo é culpado. Eu preciso me entrar em conformidade com a lei para que essa culpa seja retirada na medida que eu apliquei os mecanismos corretos, mínimos possíveis que se espera, né? Para a padaria do seu José, para Meta e para grande multinacional, para o podcast ou para qualquer outra coisa. Cada um, na sua medida, aplicou as medidas, os mecanismos necessários para poder tentar proteger os dados. Isso tem impacto financeiro. Muito para quem é grande, um pouco menor para quem é pequeno. Mas o valor maior disso tudo é a consciência de que precisa, né? E o remodelar do comportamento vai, inclusive, diminuir o impacto do investimento. Então, se eu capto dado para um monte de lugar, às vezes, se eu fazer um pequeno estudo e funilar para captar em um determinado lugar só, eu já vou gastar menos na hora de me adequar. Doutor, a gente está falando aqui de cibersegurança. Sim. Trocando em miúdos, como diz aqui no nosso Goiás, o que é isso, né? Para os leigos, como é um assunto novo, na prática, assim, para você passar o que é. Muito bem. Cibersegurança. Quando a gente fala de segurança, todo mundo já tem uma ideia, né? Então, o que é segurança, mecanismo, câmeras, pôr cadeado no portão, não deixar a porta aberta, a chave famosa, né? Então, o primeiro mecanismo de segurança que existiu, talvez, seja... Eu vou falar uma palavra antiga aqui, até para ficar engraçado. Tramela. Vocês conhecem tramela? Tramela é aquele ferrolho. Eu poderia falar ferrolho, mas o pessoal antigo chama de tramela. Então, é o ferrolho, que é aquele pequeno gancho de ferro que você fecha a porta, impedindo quem está do lado de fora de acessar sem que você retire o ferrolho. É um mecanismo de segurança. Então, está impedindo que alguém passe por ali. Mas é o mais sofisticado, é o melhor, o mais eficiente? Não, não é. Quando a gente vai para o campo do cyber, é o ferrolho no digital. Então, para ficar mais prático, eu poderia falar que cibersegurança é um conjunto de práticas tecnológicas que a gente aplica em um determinado modelo de negócio para poder resguardar não só as camadas de redes, que é onde trafega as coisas todas, tipo a sua fibra ótica, o seu Wi-Fi, como também os sistemas de dados, que é o seu servidor, que é o seu Google Drive, onde está todos os seus dados. Ficou complicado. Mas como é que a gente faz para simplificar? É tudo que você faz a nível de comportamento e recursos que resguarda os seus dados. Por exemplo, quando eu não clico no e-mail que eu não conheço, que chegou com uma propaganda meio esquisita, eu já estou usando uma parte da cibersegurança, que é a consciência de não ser vítima de um phishing. O que é phishing, né? O pescar ali, o capturar dados. O phishing é uma propaganda que vem como se fosse verdadeira, de um banco, de uma loja que você compra, e ela vem falando que você ganhou ali um recurso, ganhou um desconto, ou tem um produto que aquele preço assim custa 5 mil e hoje está por 999. Não tem nada mais atraente, né, para o brasileiro do que comprar uma coisa pela metade do preço. E, incrivelmente, é o que mais faz as pessoas serem vítimas de crimes. Porque trabalha com o quê? Com o comportamento da pessoa. Então, você não clicar ali já é algo voltado para a segurança. Mas você ter o antivírus, que detecta, por exemplo, muitos desses phishings, é um recurso de cibersegurança. Então, você ter um antivírus sempre atualizado ali. É infalível? Não, não é infalível. Mas para quem não tem nada, é um recurso a mais. Eu, durante 5 anos, eu não usei antivírus nenhum. Não tinha antivírus nenhum. Quantos vírus vocês acham que eu peguei?
foi infectada a minha máquina. Quando a gente fala pegou, vocês entendem. Nenhum. Nenhum. Porque navegar na internet é um comportamento. Então, se você não navega, se você mantém o seu sistema atualizado e não tem uma navegação perigosa, a chance de você ser contaminado por um vírus ela é mínima. Eu posso ter ali pelo sistema, por um defeito do sistema, entrar no meu computador, mas entraria em uma certa medida de qualquer forma, com antivírus ou sem antivírus. Ele entraria no computador e contaminaria. Então o comportamento está mais ligado do que as ferramentas. Mas a gente sabe que a vida é corrida. Então eu não incentivo ninguém a falar, não, vire um expert em navegação, saiba ler URLs, entendeu? Veja o código, se tem cadeado, se não tem cadeado. Hoje até o cadeado já é simulado, né? Para você ter um bom comportamento. Não, eu oriento a ter os mecanismos básicos, porque com o básico a gente começa a ter um bom resultado. Então, cibersegurança é uma prática que você coloca na sua vida, em todos os sentidos, mecanismo para te proteger, comportamento e ferramentas, antivírus, firewalls, portas, né? Os meninos que gostam de jogar, por exemplo, tem PlayStation e tem os filhos maiores. Antigamente, para acessar alguns jogos, eu precisava abrir portas dentro do modem. Talvez vocês nunca viram falar isso. Você tem um modem, aí dentro do modem tem a maioria das portas são fechadas. Aí para acessar um determinado jogo, jogar com um coleguinha, um jogo diferente ali, eu precisava conectar num servidor. Tá lá na China, por exemplo, tá lá no Afeganistão, sei lá, tá lá na Austrália. E eu precisava abrir uma porta no modem. A porta é como se fosse a janela da sua casa. Então quando eu abro essa janela para fora, eu estou abrindo também a minha segurança para fora. Aí a galera só abria. É igual a protocolo de câmera de segurança. São super tranquilos, né? De ser hackeados. Basta estar conectado que são fáceis de captar. Abrir a porta e acessar a sua câmera. Porque elas não têm camadas de segurança infalíveis. E quanto mais antigo, mais fáceis são de ser hackeadas. Então, por isso que precisa manter sistemas atualizados. Eu não sei se eu consegui responder de uma forma clara. Sim, sim. Né? Mas, novamente, cibersegurança é um conjunto de práticas e ferramentas que visa proteger os meus sistemas e os meus dados. Eu preciso proteger tanto a rede, onde trafega, quanto os meus dados. Como eu disse, hoje é impossível de você falar assim, eu não vou ser hackeado, meus dados não vão ser capturados. A gente não trabalha mais numa plataforma de ser impossível, de impedir. A gente trabalha hoje na proteção dos dados. Então, se pegou, o cara não consegue ler. Está criptografado. Então, a criptografia, por exemplo, é um mecanismo de segurança que visa proteger a privacidade. O cara pode entrar no escritório, pegar todo o HD lá e levar para casa dele. Chegar lá, o que ele vai conseguir fazer? Nada. Se o mecanismo de segurança tiver colocado lá é bacana, ele não vai conseguir fazer nada. Vai ter um monte de dados embaralhado. Ele vai gastar lá 5 anos, 10 anos, 15 anos para quebrar aquela criptografia. Os dados talvez não percam o valor. Entende? Então, se levou, tem que ser inviolável. Essa é a tese máxima que a gente trabalha hoje para falar de cibersegurança. Muito bom, né? É um assunto, assim, bem contagiante, assim, porque é muito amplo. É muito amplo. É muito amplo. E são Muito coisas amplo. que nós, né? Nós que atuamos com a LGPD, a gente tem que ter um certo conhecimento ali, mas não tão profundo, né? Sim. Porque é muito além. Exatamente. Né? A disciplina, a matéria de privacidade, ela é multidisciplinar. Não é possível só o técnico de TI trabalhar. Porque boa parte do que às vezes que eu falei, o técnico de cibersegurança, por exemplo, que trabalha com isso, ele entende muito bem. Ele sabe o que é protocolo de baixa camada, ele sabe como colocar um firewall bem configurado, ele sabe, na prática, quais os elementos precisa colocar ali para conversar. Mas ele talvez não saiba, e onde entra o advogado, quais são os preceitos normativos, documentos, a interpretação normativa que eu preciso ter caso ocorra, por exemplo, um incidente. Porque o fato de eu ter o dado vazado é um incidente de segurança, mas não quer dizer que o dado foi exposto. Então tem diferença. Isso, Se tiver exato. criptografado, eu tive um incidente, porque o meu dado vazou. Mas ele é de baixo grau porque ele não foi comprometido. Tem um dano relevante, não tem né? um dano relevante. Então, você pega o banco de dados do governo federal, por exemplo, da Previdência Social. A gente esse dia na comissão estava discutindo sobre como que as agências de consignação conseguem ligar para o segurado antes do advogado saber que ele está aposentado para oferecer crédito consignado.
Então, assim, já foi objeto isso de investigação, se salvo engano, pela própria agência da NPD, pela Previdência Social, para tentar descobrir onde que é a falha. Aí vocês pensam assim, doutor, mas isso aí deve ter alguém lá dentro. Não, pode ser que tenha alguém lá dentro facilitando. Doutor, mas pode ser um hacker que plantou lá um backdoor que ninguém descobriu ainda. Então tudo que sai ele sabe primeiro. Pode ser também isso que aconteceu. Mas não pode ser só o Diário Oficial, por exemplo, quando faz uma publicação, não está mandando uma informação que não deveria mandar, e através dessa informação a pessoa está conseguindo alcançar o dado por outra porta. Não, e é uma coisa Simples, lícita. né? Uma coisa lícita. A gente não tem o nosso Diário da Justiça? Uhum. Se eu for lá agora e abrir ele, eu não consigo lá o número do processo, não consigo o nome da pessoa, às vezes no discorrer da decisão não aparece dados pessoais. Aparece a empresa tal, CNPJ tal, entrou com ação tal, fez isso e isso. Então, assim, isso ainda vai passar por uma mudança de comportamento. Eu já vi alguns sites do TRF e alguns sites, né, de algumas entidades federais, que quando você vai pegar cópias no portal da transparência, aonde o dado pessoal fica X. Mas o sistema, o dado tá lá. Mas na hora de publicar, porque não é relevante para quem. Eu preciso saber, quanto cidadão, quanto que o governo está gastando com alguma coisa, através do contrato que ele fez. Mas é relevante para eu saber o CPF do sócio daquela empresa? A data de nascimento dele? Se houver alguma fraude, a fraude está a partir, por exemplo, do que foi contratado, da forma que foi contratado, o valor que foi contratado, não é? Então a gente vai começar a pesquisar por aí. Então isso é importante a gente saber. Não, essa educação tecnológica, né, ela é essencial, Sim, porque como o doutor muito bem trouxe, a gente nunca vai conseguir fechar todas as portas, mas a gente vai conseguir minimizar os riscos, né? sim, E a importância também das duas áreas, né? A cibersegurança e a LGPD. sim. Então, as duas se relacionam, né? Nenhuma fica independente da outra. Porque não adianta nada você ir lá na empresa, você fazer toda a implementação da LGPD, ali, tudo que manda fazer, seguir os princípios ali, e não ter a parte de segurança da informação, que é Exatamente. onde vai entrar a cibersegurança, né? Então, assim, esses pontos aí que o doutor trouxe, muito importante, e principalmente no sentido de que você disse lá no início da sua fala lá, de que enquanto uns trabalham para o bem, os outros trabalham para o mal, né? É. E quem trabalha pro bem normalmente não costuma fazer nada, né? Ele só simplesmente fica passivo. Agora, quem trabalha pro Isso, fica mal, passivo e ainda soa, ele não pesquisa, está. ele estuda, ele Ele procura a estuda, falha, exato. né? Ele tá Então, atrás perseguindo. toda essa educação tecnológica, ela é essencial dentro das empresas, né, para o cidadão. E a LGPD, ela completou 3 anos agora, dia 18 de setembro, né, Uhum. que ela está em vigência. E desde então, segundo uns dados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já existem mais de 600 comunicados de incidentes de segurança. Então, assim, a gente percebe que houve um aumento, né, de incidentes de segurança. Ao mesmo tempo que a gente ganhou aqui a LGPD e ainda está passando aí por toda essa mudança cultural, essa conscientização. Muitas empresas ainda, tem muitas aí acreditando em que a LGPD nem vai pegar, né? Até Exatamente. hoje ainda tem quem acredite que ela não vai pegar. Então, dentro desse contexto, quais são os maiores riscos relacionados à cibersegurança para as empresas? Você tocou num assunto interessante, eu queria até duas coisas. A primeira, você falou em 600. Aí eu te pergunto, você acha que esse número é real? Assim, a gente só teve 600, não é? Não, Tá na cara que não é real. 600 mas pessoas, 600 empresas, 600 comunicados, né? Ela incidentes. até falou 600 incidentes É, que foram reportados, foram exatamente. Eu queria chamar a reportados a atenção para ela. isso. 600 incidentes que foram comunicados, e Comunicados. certamente esses 600 por algumas empresas que já têm toda a regulação, já sabe por que deve fazer e tudo, estão preparada. Então, assim, mas e a maioria que não tá? Que sequer sabe que tem um incidente, que sequer sabe que o dado vazou. Exatamente. Existem muitas pessoas hoje que têm suas máquinas hoje plantadas em backdoor, fornecendo dados e nem sabe disso. Então ela só vai saber a partir do momento que o comportamento dela mudar. Segundo, a LGPD, ela não é um papel que você responde, tira uma nota 10, põe em cima da mesa ou põe no quadro na parede e fala: a minha empresa está adequada.
A LGPD é um procedimento que ele vem para te tornar-se adequado e fazer com que você fique adequado. É muito mais comportamento do que documento. Eu gosto de falar esse trocadilho. Uhum. Então não adianta contratar uma equipe só que vai chegar lá para você em 2 dias, fala, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, faz isso aqui, tá tudo certo, você tá já adequado e vai embora. É impossível. Isso não é um processo de adequação. O processo de adequação é conhecer a empresa, conhecer os mecanismos de entrada de dados, conhecer o comportamento da empresa, como que ele coleta o dado, fazer mapa de... Existe toda uma infinidade de procedimentos que precisa ser feito, entendido por todo mundo. E a partir da implantação do processo de verificação, é que ela comece a trabalhar em cima disso. Uhum. Vale muito mais como que você se adequou, ou seja, guardar os rastros de como que você fez, as atas, olha, a gente descobriu isso aqui, fez isso para minimizar, isso aqui também estava falha, a gente trocou isso por isso. Vale muito mais guardar os rastros, as evidências de como você fez para se adequar nos 3 a 6 meses, dependendo da empresa, do que o certificado escrito empresa, certificado LGPD. Pelo menos para a NPD, para uma ação fiscalizatória. Porque o dia que você sofreu um incidente, o certificado lá, eu sou certificado LGPD, vai servir muito pouco. Porque é importante para o consumidor confiar em você. E esse é um dos impactos, por exemplo, que a lei traz para as empresas hoje. Estar respeitando a privacidade hoje já é um ativo da empresa. Então, você, por exemplo, contrataria, doutora Carol, uma empresa que você soube que deixou vazar dados? Não. Eu também não. Não passa credibilidade. Não passa credibilidade. Então, assim, eu não vou contratar com uma empresa que os dados dela vazou, eu fico com medo. E, aliás, hoje eu tenho medo de colocar dado em qualquer lugar. Ah, vamos participar da promoção aqui, eu tô fora, entendeu? Eu não quero Hoje promoção. eu sou assim também. Não quero Hoje eu sou promoção. assim também. Cartão. Ah, pode inserir seu cartão. Não, cartão é proximidade. Proximidade. Um negócio de inserir o cartão. Com esse monte de maquinazinha, né, com falha. E a maquininha vai remontar a sua pergunta. Qual que é o impacto da cibersegurança? Em termos de custos, pequenas empresas conseguem fazer pequenos investimentos. Por exemplo, tendo sistemas licenciados. Eu estou falando de infraestrutura, tá? Porque a parte de cibersegurança trabalha além do comportamento, que é você saber, mas trabalha basicamente ter infraestrutura. Porque para a segurança da informação, não adianta só a pessoa saber o que precisa fazer. Ela precisa ter elementos para resguardar aquilo que ela vai fazer. Então você sabe que não pode clicar no fiche. Mas se o seu computador não está preparado ou não está bem configurado, você não vai clicar no fiche, tudo bem, mas o backdoor que vai estar aberto ou invasão nele vai acontecer. Então existe a parte estrutural. Então você ter bons antivírus, por exemplo, para as pequenas empresas, ter os sistemas licenciados. A gente sabe que a pirataria ainda é um alvo, é um recurso que as pessoas consomem procurando soluções de pequenos preços, mas que podem custar caro. Porque esse sistema podem vir com falhas propositalmente colocadas para poder captar informações, né, roubar informações. Dependendo do tamanho da empresa, investir em firewall, investir num profissional de segurança, de TI, que a gente fala, né? Que é a pessoa que vai cuidar da parte de infraestrutura. E esses elementos trazem um impacto diretamente para o financeiro da empresa. E aí o empresário sempre pergunta, mas nunca aconteceu nada. E aqui é onde está o ápice da segurança da informação, da cibersegurança. As pessoas só vão dar valor, de fato, àquele backup bem feito o dia que ela perder tudo. Seja porque queimou, que hoje é convencional, isso acontece, ou seja porque foi vítima de um ransomware. Ou seja, ele não perdeu nada, mas simplesmente não consegue ter acesso. A gente sempre quer acreditar que não vai acontecer, um código né? malicioso foi lá dentro da máquina dele, criptografou tudo, ou seja, não tirou 1 byte da máquina. Tá tudo lá, mas não serve para nada. Porque tem um nível de criptografia lá dentro e uma mensagem escrita assim, olha, ou você me paga tantos em criptomoeda, ou você não vai ter acesso aos seus dados mais. E lá tá todos os dados do seu cliente, todos os seus dados de faturamento, todos os seus dados da sua vida, todas as suas fotos. Aí você vai saber o preço que a segurança tem. Então, as pessoas falam de backup, mas assim, o backup, que é o primeiro mecanismo de segurança que a gente tem, a maioria das pessoas fazem errado. Compra o HD, espeta na máquina, faz o backup e deixa o HD conectado lá. Então, o ransomware que vem invadir o seu sistema, ele vai encontrar um drive, que é o seu E2.F ou qualquer letrinha que tiver lá, que é o HD, e vai criptografar o seu dado. Entende? Então, assim, existe mecanismo simples que não custam nada, usando, por exemplo, o Google Drive. Como é que eu levanto meus dados para o Google Drive,
mando parar a sincronização, né? Uso um e-mail, às vezes uma senha diferente da que eu uso lá, só para guardar os dados importantes. Quanto que eu gastei nisso? Nada. Eu só precisei aprender como é que faz para operar isso. Então, quando a gente fala de investimento, às vezes o empresário não quer investir porque é um dinheiro que ele, a princípio, não vê que traz retorno. É aí onde está o impacto da cibersegurança para as empresas. Vê que não traz retorno, mas ela vai ver o retorno que vai trazer na medida que ele funciona bem ao longo dos anos. Porque o dia que ele parar, que cada dia parado vai custar para ele, é aí onde normalmente as pessoas começam a dar valor para o impacto que a cibersegurança tem, por exemplo, na privacidade. Isso que você falou eu acredito que vai acontecer muito. Sim. Viu, doutor Cristiano? Eu falo que, infelizmente, o Brasil, ele é reação. Ele não é prevenção. Sempre uso essa frase. Então, quando chegar a esse nível onde a empresa parou, não tem como minha empresa operar hoje. Eu estou sem faturamento hoje da minha empresa. Com certeza, esse empresário, essa empresa vai buscar, sim, a partir daí mudar comportamentos, investimentos em relação à segurança, né? Mas, infelizmente, vai ter que chegar aí nesse nível. E eu sempre falo que quando nós estamos diante de uma urgência, eu preciso, minha empresa precisa funcionar. Você paga qualquer preço, Você paga qualquer preço. O funcionar, a empresa que está ali diante de você, fazendo um orçamento, ele vai ter o seu desespero. Ou paga, ou procura outro. E aí? Vai sair mais caro. Vai sair mais caro. Né? A lei geral, ela trabalha sempre no campo da prevenção. Exato. E alguns colegas, né, alguns críticos da lei ainda, não no sentido que ela não vai pegar, tá? Mas que gostaria que ela fosse mais incisiva. Aquelas pessoas que acreditam ainda que o bolso do cidadão, né, ainda é o melhor lugar para fazer com que ele comece a mudar o comportamento, criticam nesse ponto. A gente tem uma agência que ainda está regulando muitas coisas, né? Ela não tem ainda uma autonomia, uma independência em termos de estrutura para poder regular uma nação do tamanho do Brasil. Pessoal, né? De pessoal. Mas eu acredito na política com que a legislação foi escrita, que é a conscientização e a educação. Você falou em analógico no começo da nossa conversa, né? Nós somos analógicos. Nós somos a última geração de analógico digital. Meu avô faleceu há algum tempo e ele era 100% analógico. Morreu com 89 anos. Né? Minha mãe já era 90% analógico, 10% digital. Ela já sabia mexer no celular e tudo ali, mas é uma geração analógica. Mas nós somos, tem 30, 40 anos aí, nós somos uma geração digital, né? Bem entremeada, ainda muito entremeada de analógico. E a gente sabe o valor, sabe como é que foi essa mudança. Então a minha preocupação a minha filha, ela é digital. Nesse que a maioria das crianças e as gerações do futuro vão ser extremamente digitais. E agora digitais, não sei que nome que vai dar para depois, né? Analógico, digital, e agora o que? IA, né? Qual que é o nome que vai dar para as próximas gerações hiper mega conectadas? A gente percebe que eles têm uma facilidade muito grande de aprender, mas não tem uma percepção, uma perspicácia de questionar, né, a tecnologia no sentido do porquê, da praticidade, se aquilo está invadindo a minha privacidade, se não está. Exatamente. Então, eu acredito no espírito da lei nesse sentido. Ela precisa ser, de fato, educacional, precisa ser preventiva e precisa trazer muita educação. É claro que só isso, às vezes só o falar, né, não vai conseguir uma efetividade. O que é a multa que prevê a lei? A multa é a varinha na mão da mamãe, né? Então, assim, se você fazer essa arte, nós vamos ter que usar aqui da força, que é um valor significativo, para poder te punir. E a punição, ela visa não só incentivar, né, a mudança de comportamento daquele que infringiu a lei, mas também serve para o que no Brasil mais funciona. Trazer o medo de ser autuado, não é assim? Através do medo. Através do medo. E eu acho isso horrível, né? Porque faz com que as pessoas fiquem arrumando jeitinhos de estar legal, estar adequado, sem realmente estar. E a lei ela não tem esse espírito, sabe? Esse comportamento ele não vai durar muito tempo. Porque enquanto ele acha que ele tá, daqui a pouco ele já esqueceu e não tá mais. E aí acontece o problema. Agora, se ele aprende como que é viver dessa forma,
Qualquer momento que acontecer, você vai estar preparado porque você está vivendo dessa forma. Uhum. E não simulando que está vivendo dessa forma, né? Então, a multa, por exemplo, é um recurso efetivo. A gente não vê muito a ANPD aplicando. Mas para as empresas, assim que começar a tornar mais visível essas aplicações de multa, e já teve algumas, né? Já teve uma, né? Já Nós já teve tivemos uma aí. essa aplicação de multa, a hora que começar a ser mais visível, talvez as pequenas empresas comecem a ficar vamos falar assim, espertas, né? Comecem a voltar mais os olhos para isso. Eu espero que não. Eu espero que não sejam as multas que fazem com que haja mudança de comportamento. Eu acredito muito também na mudança de comportamento do cidadão. Porque a hora que ele tentar vender o produto e o cidadão fala, não vou comprar porque essa informação sua aqui não tá batendo e tal, ele começa a perder receita e quando ele vai descobrir é porque a empresa dele não tá adequada, ele vai correr atrás e não foi atuado. Então, o movimento do comportamento molda outros comportamentos. Exatamente. Não é Eu assim? sempre falo que o maior fiscalizador da lei vai ser o cidadão. Tem que ser o cidadão. Tem que Porque ser o cidadão. quem é o titular do dado? É o cidadão. As empresas coletam dados por quê? Porque o cidadão dá livremente. Sempre foi assim. É só sair aqui no prédio, colocar ali uma promoção, começa a pedir identidade para todo mundo que vai ganhar lá um sorvete num calor desse, todo mundo dá o CPF. E não deveria. Porque Exatamente. não tem propósito. Se eu estou dando o sorvete, não tem por que eu colher o CPF da pessoa, entende? Mas as pessoas acham, não, ele vai pegar esse CPF aí, é só para registrar para não pegar duas vezes. Olha o tamanho da inocência. E aí depois esse CPF, Deus sabe lá o que esse cidadão vai Para fazer, onde né? vai, o que Para vira, onde né? vai. Doutora Marcilete, aqui, né? A gente. É um assunto, como a gente falou, é muito amplo, né? Tinha várias perguntas aqui para outros episódios, porque realmente é um tema importantíssimo, importantíssimo, muitas informações. Muito mesmo. Eu tenho certeza que o doutor Cristiano tem coisas, experiências que, né, iria nos enriquecer muito, Com mas certeza. devido ao tempo, vamos marcar outro, né, doutora Marcilete, doutor Cristiano. E até mesmo algumas perguntas ele até respondeu, né? Isso, Tava indo exato. aqui, ele foi muito bem nas explicações, nas pontuações aqui, trouxe muito bem essa questão da mudança comportamental, né? Porque até antes de você dar continuidade, só falar aqui, uma coisa que eu tenho observado muito é que mesmo as empresas que falam que já estão adequadas, ainda só falam que estão adequadas. Porque É uma campanha de marketing, não tem talvez, essa né? mudança. Exato. Porque quando eu para mim, a pessoa que tá ali, na frente ali, ela tem que saber me responder quando eu pergunto, mas por que você precisa desses dados meus? Ela tem que ter aquilo ali na ponta da língua. Então, eu sempre defendo muito que os treinamentos dentro da empresa é essencial. E até mesmo pela essa questão da cibersegurança, né? Exatamente. Olha o quanto de riscos que você consegue minimizar utilizando essa simples mecanismo aí, ferramentas que você trouxe aqui, que nem custa nada, gratuito. Se você achasse um pendrive na rua, você colheria ele? Você pegaria esse pendrive novo? Você vê um pendrive novo na rua, na embalagem, ele está lá lacrado. A gente pegaria esse. A maioria das pessoas pegaria. Pegaria, na maioria, Pegaria o pendrive, levaria para casa, colocaria para ver o que tem dentro. Às vezes não teria nada, jogaria ele fora, não é? Pois é. Quanto custou você saber pegar ou não pegar isso? Pode ter custado muito. Porque no passado, essa era uma forma de engenharia social, por exemplo, de você capturar dados da empresa que você queria. A empresa tinha um file excelente. A empresa tinha profissionais excelentes trabalhando. Mas eu, maliciosamente, descobri que a tiazinha lá da limpeza, né, gostava muito de ouvir música. E aí, o que eu fiz? Deixei propositalmente um pendrive com música sertaneja para que ela achasse. E ela colocou lá no computadorzinho dela, que está conectado no Wi-Fi da empresa, para poder captar as informações do pendrive. E nisso, consegui vasculhar. Não tô falando, isso aqui é uma história real, mas não foi eu que fiz, tá? Ele conseguiu vasculhar a rede Wi-Fi, achou algumas portas internas na rede interna, porque era uma máquina interna, e conseguiu, por exemplo, ganhar alguns acessos que seriam impossíveis para a área externa. E é um comportamento. Simplesmente achou. Sabe o cabo do celular que você no aeroporto pega e bota para carregar? Então já tem cabo daqueles preparado para instalar, por exemplo, aplicações dentro do seu celular para poder roubar dados bancários especialmente. Sabia? Você vai lá, bota o celular lá e conecta e de repente
você está sendo invadida por uma ação simples. Então, essas ações simples precisam ser perpassadas por todas as camadas da empresa. Não adianta você treinar o cara do TI lá em Harvard e deixar o servidor da Copa do telefone, que anota no papel, às vezes acende o computador e prega no monitor, no post-it, e prega no monitor, exposto para um terceiro que vem prestar um serviço, é um cara que está tentando acessar a empresa e conseguir recursos. Então, o que você falou é extremamente importante. Como que a empresa pode investir em cibersegurança e em privacidade de dados? Especialmente treinamento. Recurso e treinamento. Recurso e treinamento. A pessoa chegou na sua empresa, a secretária ela precisa ter um nível de conhecimento de segurança que não é gigante. Ela não precisa saber o que é uma porta lógica. Ela só precisa saber que se a pessoa chegou, pediu para falar com fulano de tal, ela vai identificar a pessoa, perguntar o nome daquela pessoa, com quem quer falar. Se vai entregar alguma coisa, pedir para verificar, ela sabe que não pode pôr no computador. É só isso que ela precisa saber. Ah, o cara do RH, o que ele precisa saber? Ele precisa saber, às vezes, um pouco mais. E vai subindo as camadas. Então, se eu mantenho os treinamentos na proporção adequada para cada nível da empresa, eu mantenho a empresa toda protegida. Não adianta eu pagar lá R$1 milhão no Fire da Tricom e deixar o cara que acessa o RH colocar todos os dados dele no Google Drive. Todos os documentos no Google Drive com uma senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não faz sentido, entende? Então, passa por um processo de comportamento e a gente precisa continuar evoluindo nisso. Eu quero parabenizar vocês pela oportunidade, falar que o assunto realmente é palpitante e talvez o nosso diálogo aqui seja tão mais importante a questão comportamental e educação quanto a gente vinha, às vezes, trazer dado técnico, né? Trazer um sistema que é bom, porque o sistema ele é bom hoje, daqui 3 dias tem outro melhor. Então, o bom da tecnologia é o avanço, mas o ruim do avanço é as alterações constantes que você precisa estar acompanhando sempre, né? E isso, às vezes, tem um custo, tanto de tempo quanto de recurso, e as pessoas não acreditam que não precisam investir nisso. Mas a mudança de comportamento ela é perene e acumulativa, não passa. O seu antivírus fica antigo, o seu conhecimento não fica. Ele vai crescendo sempre. Sempre, sempre, sempre. Doutor Cristiano, para a gente finalizar aqui, né? Eu gostaria que você deixasse aí dicas bem simples mesmo, tanto para os titulares, o cidadão, como proteger mais esses dados, né? Os nossos dados, como também para os nossos empresários que estão também nos ouvindo, em relação à proteção dos dados dos seus clientes. O que você recomendaria? Bom, para ambos primeiro. Entenda o que é privacidade. Entenda o que é a sua privacidade. Entenda o valor que tem a privacidade. Para os titulares de dados, que acreditam que os seus dados não valem nada, né, existem inúmeras reportagens que ontem eu, passando pela minha sala e vi minha família assistindo um jornal, me chamou a atenção, eu parei, porque o criminoso estava num evento grande em São Paulo, vendendo água mineral, comida, com uma máquina de cartão de crédito modificada, desconfigurada. Então, enquanto você está num show com a sua família ali, participando, né, curtindo a sua vida de boa, comprando uma água, comprando uma bebida, ele enfiava o cartão, dava uma falha de conexão, ele pedia para trocar o cartão para passar em outro lugar, ele fazia uma troca de cartão ou coletava a sua senha e coletava seus dados. Como que você vai imaginar isso se não for através da exposição? Então, para o titular de dados, saiba que isso existe. E saiba que seus dados têm valor. Especialmente os dados bancários, né? Como eu disse ali em algum momento da nossa fala, talvez o bolso, tanto do titular quanto do empresário, seja o lugar onde os comportamentos começam a mudar. Então, pessoas que já foram vítimas, nessa reportagem mesmo demonstrou uma mulher que foi vítima, que hoje não passa o cartão em qualquer lugar. Só passa em lugar que ela conhece. Então, ela sabe das empresas que ela confia e ela só compra lá. Então, ela compra mais caro, ela disse. Olha para você ver a importância das promoções. Ela compra mais caro no lugar que ela confia do que comprar num lugar de promocional que ela achou mais barato, que ela nunca foi e não se sente segura em comprar lá. Então, o seu dado tem valor. Titular de dado. Guarde seus dados de segurança. Não crie senhas, especialmente bancárias, iguais para tudo. Isso é privacidade, né? Isso é mecanismo de segurança. Então, eu sei que é difícil, muita gente
bota aquela senha aniversário combinado com da tia, né, da sogra, do filho e tal, mas põe a mesma senha para tudo. Tem algum problema você ter a senha anotada? No caderninho de casa, não. No lugar seguro que você tem acesso. Mas ter anotado no cartão, como a gente já viu muitas vezes, né? No cartão do benefício do aposentado. Você vai lá, pega o cartão do benefício, aí tá lá a senha dele anotado. Então isso é uma falha gravíssima de segurança, porque muitos bancos hoje já têm investido em tecnologia para fazer reconhecimento por biometria, seja palma da mão, seja facial, entendeu? E impede o criminoso simplesmente pegar esse cartão e usar essa senha. Mas, sabendo a senha, ele vai ali achando que está orientando, ele pode capturar. Para os empresários, a regra é a mesma. Procure conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados. Saiba como que é o seu comportamento, onde que o seu comportamento está sendo falho. Revisite os procedimentos de coletar dados. Não colete dado excessivo. Não guarde dado para além do tempo que precisa. Inclusive, eu preciso até começar a escrever um tema, um artigo que me chamou a atenção em uma certa época no decorrer da lei, porque eu falei para vocês que eu vi esse prédio aqui no começo da conversa, antes da gente entrar, né? Eu vi esse prédio aqui nascer. E eu trabalhava no RH. E a uma certa medida, você guardar os dados por um certo tempo, existe obrigação legal. Beleza, 20 anos, 5 anos, 3 anos, depende de cada informação. Mas e a história? Como é que eu vou guardar? Como é que eu vou guardar a história da empresa? Será que isso hoje já não é mais importante? Entende? Então tem o fator histórico que a gente vai precisar ver como é que a lei vai se comportar. Mas guarde os dados somente naquele tanto que precisa. Então, alguns dados eu preciso guardar 5 anos, eu guardo 5 anos. Eu vou descartar aqueles dados? Preciso de alguma informação? Existem hoje processos de anonimização, onde você tem o dado, mas não é possível identificar de quem é. Então, quantos funcionários homens eu já tive? Mulheres? Que se declararam outros de gênero diferente? Eu posso ter essa informação. Mas quem que é esses masculinos? Às vezes eu não sei quem é. Quantos eram de Goiânia? Quantos eram fora? Então, não quer dizer que eu preciso jogar todos os dados fora. Mas eu preciso ter responsabilidade de guardar os dados para que eu não seja a vítima e eu seja o ator que vai possibilitar aquele dado ser vazado. Entende? Então, tanto o grande empresário, o médio empresário, né, quanto o pequeno empresário, pode tomar medidas na proporção de cada um do seu negócio, a partir do conhecimento da lei, dos mecanismos, para ficarem adequados numa mudança de comportamento. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Não fique pensando que você precisa gastar R$1 milhão para o seu negócio continuar funcionando na legalidade. Às vezes é uma mudança de comportamento. Às vezes é deixar de capturar a informação por forms simples. Você, às vezes, compra uma solução pronta, né, que custa poucos reais por mês, que tem uma camada de segurança, que você viu ali que a empresa é séria, e você passa a operar por aquilo ali, você já tá protegido. Quer dizer que você não vai perder aqueles dados, não vai ser invadido, aqueles dados pode... Não, nunca quer dizer, nem se você tiver todo o mecanismo da NASA instalado. Mas pode ser que, se acontecer, seus dados estão criptografados. Você teve um incidente, mas não teve um vazamento em grande proporção. Então você não vai ser nem autuado. Entende? Não vai ser nem autuado. E a Agência Nacional de Proteção, para tirar aquele medo que a gente falou, né, da multa, ela vem primeiro com o espírito de trazer a consciência. Então, vai pontuar para você onde que errou, o que precisa. Ela não vai me multar? Não, ela vai te autuar. Por isso que é importante você prever. Estar adequado o máximo possível. Não fique no 0 a 0, porque a caneta vai pesar. E não é para você ter medo, é para você ter consciência, né? Então, adote as políticas corretas de segurança, os níveis de acesso. A lei geral, a gente durante esse tempo não falou algo que é a alma da lei, que é a transparência. Então, tanto o comerciante, né, o empresário, quanto a lei, precisa estar sempre agindo dentro da transparência para coletar dados. E é a transparência que, em certa medida, traz a consciência do cidadão também. Então, a gente precisa educar o cidadão? Precisa. Ele vai cobrar. Mas quando a empresa chega e fala, olha, eu estou coletando seu dado, mas é para isso, para isso, para isso, ele está dizendo que qualquer outra coisa que ele faça com aquele dado, ele está automaticamente irregular e pode ser autuado. Então, hoje, tirou das costas do cidadão, do titular de dado, a obrigação de dizer o que pode com os dados dele. A lei colocou hoje sobre as costas do controlador de dados o que ela quer fazer com esse dado.
Então, a partir do momento que ele opera esse dado fora do que foi proposto, com aquela finalidade, ele já está operando a ilegalidade e já pode ser autuado. Então, isso é importante o nosso telespectador saber. As empresas precisam, primeiro, finalidade. Eu não posso pedir todos os dados. Senão eu pediria tudo, né? Vou pedir tudo. Então, na hora que eu precisar, tem que ter finalidade. A finalidade tem que ter medida. Não posso pedir mais do que aquilo que eu preciso. Terceiro, se eu vou compartilhar ou não aquele dado. Quarto, quanto tempo que eu vou reter esse dado? Isso é transparência. Então, se eu falo para o meu titular de dado que eu quero para isso e vou usar de uma outra forma, eu já estou legal. Entende? Então, a gente precisa com que o empresário também se conscientize da lei e mude comportamento. Isso vai ajudar bastante. O restante, cibersegurança, profissionais atualizados, né? Vai trazer para ele aí um arcabouço bacana de ferramenta para ele colocar na empresa. É um assunto aí bem rico, né? E agradecemos aqui, né, a presença do Dr. Cristiano mais uma vez, que nos trouxe aí informações valiosas sobre a LGPD e sobre cibersegurança, né? E agradecemos também a nossa audiência e espero vocês aí no próximo episódio.